Bom, então, continuando a introdução do livro de Provérbios, hoje a gente encerra essa parte, fazendo uma breve recapitulação das conclusões que chegamos ao final da reflexão da última reunião nossa. A gente concluiu que o livro de Provérbios é um livro de princípios gerais e não de promessas. Sendo um livro de princípios gerais, as consequências acontecem via de regra, ou seja, pode ocorrer exceções, diferentemente das promessas. A gente até deu exemplo no nosso diálogo pós-reflexão de João 3,16, né, que diz que se você crer verdadeiramente no Cristo ressurreto, necessariamente você não perecerá. Isso pode ser visto ou é evidenciado através de uma breve pesquisa a respeito do que significa Provérbios, que é o título do livro, né? E aí, através de breve pesquisa, você chega à conclusão que Provérbios significa frase curta que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Sendo uma regra, pode haver exceção, né? Bom, hoje eu quero falar sobre aonde se encontra o livro de Provérbios. Precisamos ter em mente que o livro de Provérbios ele se encontra num livro maior chamado Bíblia Sagrada. E dentro da Bíblia Sagrada ele se encontra numa parte que a gente chama de os livros sapienciais ou livros de sabedoria. E os livros sapienciais são talvez a mais clara evidência bíblica da existência de uma cosmovisão cristã, ou seja, uma forma de ver o mundo a partir de uma lente cristã. Sobretudo o livro de Provérbios. E esses livros sapienciais nos ensinam a importância de desenvolver essa cosmovisão cristã. Então os livros sapienciais nos evidenciam a existência de uma cosmovisão cristã e também nos ensina a importância de desenvolver essa cosmovisão cristã. E por que eu digo isso? Porque nesses livros vamos ver de forma clara como a nossa fé implica em todas as áreas de nossas vidas e não só na espiritualidade propriamente dita. Então, a conclusão que chegamos é que se professamos o cristianismo, temos que ter uma vida como um todo coerente com essa fé que professamos. Não dá para desvincular o secular do sagrado, né? Bom, o livro de Provérbios, sendo um livro de sabedoria e inspirado por Deus, ele revela um pouco então da sabedoria perfeita de Deus e, consequentemente, revela o quão tolo nós somos. É uma ideia bem parecida com a ideia da lei de Deus, né? Que revela a sua santidade e, consequentemente, nossa pecaminosidade. Então, sendo o livro de Provérbios que eu acabei de falar, né, o livro de sabedoria inspirado por Deus, que revela um pouco da sabedoria de Deus e, por consequência, o quão tolo nós somos, a maior tolice de todas seria não perceber o quão tolo somos estando diante dessa sabedoria perfeita. Porque, afinal de contas, o primeiro passo para a sabedoria é o reconhecimento de sua falta de sabedoria. É tipo um paradoxo, né, mas que revela a realidade, como funciona o processo de saber. É exatamente isso que vai acusar o verso 7 desse primeiro capítulo, já dando um spoiler aí do último verso que vamos expor nessa minha primeira perícope. Esse verso vai dizer, ó, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E desprezam por quê? Porque acham que já sabem. E aqui vem muito a calhar a frase de Epiteto, que diz assim, ó, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então, qual deve ser, a partir de tudo que nós vimos, a partir de toda essa introdução,
Qual deve ser a nossa postura agora perante esse livro de Provérbios que vamos expor verso a verso? Qual deve ser a nossa postura? A postura de humilhação. Nós precisamos nos humilhar perante a perfeita sabedoria de Deus. Saber que nada sabemos. E assim poderemos então passar a saber bebendo na fonte de sabedoria de Deus.